Então, você, meu caro irmão, meu querido irmão, que se acha na situação de ministro na Congregação Cristã do Brasil e que se considera um servo de Deus chamado para o exercício desse ministério, e que você percebeu que alguma coisa está profundamente errada, ao ver os meus vídeos, ao ver as minhas observações, você percebeu que alguma coisa está profundamente errada. Você se sente chamado para o exercício do ministério como ministro da Congregação Cristã no Brasil, porque foi escolhido, por estes homens aí para o exercício do ministério. Eu devo dizer a você que você está numa situação assim muito complicada, sabe? Muito complicada. Porque os homens que escolheram você, eles são apóstolos da fraude. São apóstolos fraudulentos, falsos profetas. E é óbvio, porque se tudo isso que eles pregam e ensinam já há 50 anos fosse verdade, procedesse de fato de Deus, não estaria assim tudo escondido. Porque não é do caráter de Deus, tá? Não é do caráter de Deus que a sua palavra, a sua revelação para a humanidade esteja escondido. Que apenas alguns homens sejam detentores das suas verdades. Entendeu? Na realidade, estes homens são impostores, porque há 50 anos eles vêm assumindo a tribuna da congregação, e a Irmandade acredita naturalmente que estes homens estão em harmonia com os pontos de doutrina da igreja. Entendeu? Quando de fato eles não estão. Eles não acreditam na Bíblia como a infalível palavra de Deus. Eles não acreditam na doutrina da Trindade, que a personalidade de Deus é constituída de 3 pessoas. Eles não acreditam na divindade de Jesus Cristo. E eles não acreditam que a salvação só acontece por meio da fé. Eles não acreditam no primeiro ponto de doutrina, no segundo ponto de doutrina, no terceiro ponto de doutrina, no quinto ponto de doutrina. Você deve ter ouvido, como também ouvi muitas vezes, a declaração de que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a palavra de Deus está na boca dos ministros da Congregação Cristã no Brasil. Acho que foi sábado, o irmão me testemunhou que viu o Marsola, o maçom Marsola dizer, pegou a Bíblia na palma da mão e disse, a palavra de Deus não está aqui, a palavra de Deus está na nossa boca. Entendeu? Mas a nossa doutrina não é essa. A nossa doutrina diz que a Bíblia, nós cremos na inteira Bíblia, aceitamos-la como a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. E diz que ela é a nossa única regra de fé e prática. Entendeu? Então eu venho pregando essas coisas desde o ano 2000. São 15 anos, vai para 15 anos.
denunciando estes absurdos, né? Eu não tinha como provar, mas agora eu tenho. Está aí no Inário número 5. O primeiro ponto de doutrina é o acréscimo da palavra contempla. Entendeu? Mas eles se meteram num buraco e não tem como sair dele. Porque eles, veja bem, lá o ponto de doutrina diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Então, guia de fé é aquilo que a Bíblia diz, nós devemos acreditar. E guia de conduta é aquilo que a Bíblia diz, é o que nós devemos fazer. Ela é a nossa única guia. Eles vêm pregando, você sabe muito bem que há 50 anos eles vêm dizendo que a guia do crente está na boca do ministério. Entendeu? Mas a doutrina não ensina isso. Mas vamos lá. Eles estão agora na obrigação de nos dizer onde é que tem a inspiração divina e onde não tem a inspiração divina. Aproveitando, você que é ministro da congregação, você sabe o que é a inspiração divina? Se você não sabe, eu vou explicar. Deus escolheu os autores dos livros que estão dentro das Escrituras Sagradas e colocou na mente e no coração deles as palavras exatas com as quais ele queria que fossem registrados seus pensamentos, seus propósitos. E nisso tudo ele também orientou, inspirou, quer dizer, colocou no coração e na mente dessas pessoas todo o conteúdo histórico, geográfico, usos e costumes, e o nome das pessoas, etc., que compõem a Bíblia. É isso que nós entendemos por inspiração. E chama-se inspiração plenária. Quer dizer, não foi Deus inspirou o pensamento e os homens escolheram as palavras para enunciar estes pensamentos. A nossa crença, as crenças da congregação cristã no Brasil, a original, é de que Deus não somente inspirou os pensamentos, mas escolheu dentro do arcabouço literário do autor do livro as palavras que expressassem os seus pensamentos. Entendeu? Mas estes homens aí que fizeram essa adulteração no primeiro ponto de doutrina, eles não têm nem noção do que é inspiração divina. Sabe? Porque se tivesse noção do que é inspiração divina, do tamanho da responsabilidade que eles levianamente assumiram ao acrescentar a palavra contendo, eles jamais teriam feito isso. Jamais. Está entendendo? Tudo isso é um esforço desse ministério sem vergonha que está aí de desqualificar a divindade de Jesus Cristo. Entendeu? Eu venho denunciando isso desde o ano 2000. Eu não tinha como provar. Mas agora você prega o Inário número 5 e veja lá como está redigido segundo o ponto de doutrina. Entendeu? Compara com o Inário número 4, onde está o segundo ponto de doutrina, tal qual foi definido lá em 1927 pelos nossos primitivos irmãos. Onde, na frase onde diz assim, no Inário número 4, segundo ponto de doutrina, está escrito assim, que nele há 3 pessoas distintas. No Inário número 5 você encontra que neles estão 3 pessoas. Então veja, eles sacaram o verbo haver, nele há 3 pessoas distintas, sacaram o verbo haver, que indica uma situação permanente, uma situação que não muda, né? E substituíram pelo verbo estar.
o verbo estar indica uma situação transitória, uma situação que pode mudar. Percebe? Então, quando você lê ali no segundo ponto de doutrina, que nele há três pessoas distintas, a doutrina está querendo dizer que Deus a personalidade de Deus é constituída de três pessoas, lá na eternidade, né? Agora e eternamente. Sempre foi e sempre será assim. Uma unidade constituída de três pessoas distintas. Mas isso não é uma invenção lá dos primitivos irmãos que definiram esse ponto de doutrina em 1927. A Bíblia realmente apresenta isso com centenas de versos, com riqueza de versos, mostrando três pessoas distintas, três pessoas que dependem uma da outra, declarando-se, três pessoas distintas, declarando-se únicas, possuidores dos mesmos atributos de onipotência, onisciência, onipresença, santidade absoluta, responsáveis pelas mesmas ações, criação do mundo, criação do homem, salvação, inspiração das Escrituras. Entendeu? Então não tem como dissociar uma coisa da outra. Os judeus usam um verso lá do livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, para fazer um resumo das suas crenças, né? E você pode ler lá em Deuteronômio, lá no capítulo 6, verso 4, você pode ler o seguinte. Eu vou ler aqui na Bíblia. Aqui, ó. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Entenderam? Só que esse verso mesmo, mostra que Deus não é uma unidade constituída de um só, uma unidade, como é que a gente diz? Absoluta. Esse verso aí mostra que Deus é uma unidade composta. Veja bem, no hebraico, no qual foi expressa esse versículo aqui, de Deuteronômio, veja, no hebraico, para unidade, tá? Existem duas palavras, Echad e Ashid. Echad significa uma unidade composta. E Ashid significa uma unidade absoluta. Para que você entenda bem o que é uma unidade composta e o que é uma unidade absoluta, eu vou usar a figura de um ovo. Um ovo de cozinha. Né? Você frita um ovo. É uma unidade, não é verdade? Mas ele é uma unidade composta. Por quê? Ele tem a clara, a gema e a casca. Entendeu? Então, esse versículo aí, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, esse, ouve, pois, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Esse único, a palavra usada é Echad, que significa uma unidade composta. Entendeu?
A Bíblia mostra isso com riqueza de fundamentação, sabe? Que Deus é uma trindade. Né? E eles substituíram pelo verbo estar, né, que indica uma situação transitória. Veja, reflita comigo. Hoje você está sadio, mas amanhã você pode estar doente. Mudou? Ou vai mudar a sua situação? Sim, pode mudar a sua situação. É isso que o verbo estar transmite. Hoje, João está doente. É uma situação. Que amanhã ele pode estar sadio. Agora, quando você diz João é doente, você está dizendo que ele está numa situação de doença e é uma situação permanente. São essas as diferenças que você pode observar nessa mudança do segundo ponto de doutrina. Esse é um esforço, entenda, para desqualificar a divindade de Jesus Cristo. Porque esses homens aí que estão na liderança, eles são homens envolvidos com a maçonaria. E a maçonaria não aceita a pessoa de Jesus Cristo. Você não pode falar no nome de Jesus Cristo lá no meio deles. Lá tem oração, você não pode orar em nome de Jesus. A pessoa de Jesus Cristo é apresentada para você no 5º grau. Né? No mesmo patamar, no mesmo nível que estão outros líderes religiosos, como Buda, Confúcio, Maomé, Bhagavad-gita. Homens que arrebanharam multidões, né? E estabeleceram princípios religiosos. Mas Jesus Cristo, nenhum deles tem o testemunho que tem Jesus Cristo. E o testemunho de Jesus Cristo está nas Escrituras Sagradas. A Bíblia, o Velho Testamento, em quase 500 profecias, dá testemunho de Jesus Cristo. Relatando, fazendo o retrato literário da pessoa de Jesus. E você encontra nas profecias que o Messias seria enviado, né? O lugar do seu nascimento, a época do seu nascimento, quem seriam os seus pais, os seus avós, os seus ancestrais, né? A sua tribo, a tribo a qual ele pertenceria, né? Qual seria o seu ministério, qual seria a sua pregação, a finalidade da sua vinda, né? A época da sua morte, o lugar onde ele seria morto, de que maneira ele seria morto, a finalidade da sua morte. Entendeu? Tudo isso descrito com riqueza de detalhes. De modo que torna a pessoa de Jesus uma figura inconfundível dentro da Bíblia. Pois toda a Bíblia, todo o Velho Testamento aponta para a pessoa de Jesus. Então, desta maneira, essas mudanças nesses dois pontos de doutrina revela isso. O esforço destes homens de desqualificar a pessoa de Jesus Cristo. Eu não sei como é que eles vão dar jeito lá no terceiro ponto de doutrina, que fala que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que nele havia duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Não sei como eles vão fazer. Mas o tempo, o dia, quando a Irmandade tiver de cabeça feita, eles vão fazer.